E no dia 27 de abril comemora-se o Dia Mundial do Design Gráfico. E para comemorar esse dia que está chegando, eu vou trazer para vocês um livro que eu gosto muito, com princípios de design para quem não é designer. Então nós vamos ver aqui 4 princípios básicos trazidos pelo autor, em que, se vocês conseguirem aplicar esses princípios nos designs de vocês, nos trabalhos, nas artes, qualquer informação visual que vocês vão estar produzindo, vocês vão ver que vão tornar tudo muito mais agradável visualmente. Então, esses 4 princípios que vão guiar tudo são estes aqui. O princípio do contraste, repetição, elemento e proximidade. São apenas 4 coisas. E é muito importante vocês observarem aqui que são 4 princípios, mas que não se aplicam eles isoladamente. Nós aplicamos os 4 princípios ao mesmo tempo, ou seja, todos eles na mesma arte. Quando a gente consegue aplicar esses 4 princípios dentro de qualquer arte que a gente vai fazer, qualquer planejamento visual, né, vai tornar muito mais legível, muito mais agradável e muito mais fácil de transmitir aquela informação que é o que a gente quer, na verdade. Então vamos começar pelo o primeiro item, que é a proximidade. E este item, ele se refere a gente pegar os elementos que tem na nossa arte e agrupar eles por proximidade, não simplesmente colocar eles de qualquer forma. Então olhem esse primeiro cartãozinho que a gente tem aqui. Nós temos aqui um nome, né, que simularia um nome, seguido de 4 informações totalmente desconexas. E elas não parecem ter uma relação lógica entre elas até que a gente leia as informações. Então, a gente lendo, a gente vai ver que tem uma associação entre isso aqui e isso daqui, e provavelmente essas 3 outras informações aqui. Uma forma da gente melhorar isso aqui. Vocês estão vendo que são 5 informações desconexas. Pelo princípio de proximidade, a gente tem que pegar essas informações e agrupar elas pelo que faz mais sentido, né? Então aqui a gente tem um nome, uma profissão, às vezes um cartão de visita, seguido de totalmente afastado aqui, mas ainda assim agrupado entre si, informações de contato. Então as informações do que é e as informações de contato. São 2 grupos de informações diferentes, que agora eles fazem sentido pra gente quando a gente olha. Outro exemplo é aqui. Quando a gente olha para essa primeira parte aqui assim, nós vamos ver 5 linhas de texto, né? Diferentes. 1, 2, 3, 4 e uma pequenininha aqui embaixo. Elas não parecem fazer muito sentido entre si. Enquanto a gente não lê as 4 informações, a gente não para um segundinho para refletir e interpretar aquilo ali, visualmente a gente olha e parece algo meio estranho e desconexo. Mas quando a gente reorganiza esses mesmos 5 linhas de texto, a gente tem agora algo que faz sentido. Tem uma relação aqui entre a frase principal e o que vem antes dela, e seguido das outras informações, que não é a nossa chamada, né, porque está sendo mostrado. Este outro exemplo aqui é um exemplo que consegue alinhar os 4 princípios em um só exemplo, na verdade. Porque aqui a gente tem uma lista digitada crua, e elas não têm, na verdade, para a gente entender o que faz parte do que. Nós precisamos ler todas as informações, interpretar e tentar organizar isso mentalmente. Isso é um trabalho bastante exaustivo para quem está lendo. E a gente, quando vai produzir essa arte, a gente quer passar essa informação para o usuário ou para as pessoas que estão lendo, a gente precisa já passar essa organização pronta. A pessoa precisa olhar para isso, compreender a organização para depois ler o conteúdo. E não é o contrário, né? A gente que tem que fazer esse trabalho de organizar para o leitor. Então aqui a gente tem as categorias, que fica até confuso, né? Quem não entende tem que ler e ver, CD-ROM, CD-ROM de novo. Então não fica claro aonde termina a categoria aqui, aonde que vai começar a próxima categoria, né? Tem que olhar aqui porque não tenho certeza sobre isso. E aqui parece que tem hardware e acessórios. Depois que a gente lê, a gente entende. Mas olha só, pegar os títulos, né, de cada parte ali, agrupar eles pelas categorias, ou seja, uma proximidade, né, para o que é item de cada coisa. Quando a gente cria essa proximidade de um item com o outro, daquele conjunto, daquele grupo, aí fica bem mais fácil da gente distinguir. E aqui a gente tem também outros princípios, como o contraste entre a fonte, a espessura da fonte, o negrito e a fonte sem o negrito, o alinhamento também, que é diferente, um alinhamento para o título da seção, um alinhamento para os itens da lista. Olhem esse outro aqui, nossa, esse aqui dá uma dor nos olhos olhar. Quantas linhas todas iguais, a gente não sabe o que é isso aqui. Primeiro a gente precisa ler todo ele, parece que tem um padrão de repetição aqui, até uma data,
dia sexta-feira até mais uma outra sexta-feira. Parece que são informações que enquanto eu não ler elas eu não vou entender. Mas olha só o que acontece quando a gente reorganiza e agrupa isso para proximidade. Essa parte aqui de informações, ó, nem sequer estava visível aqui, porque em algum momento começam aquelas informações sobre o evento e não dá para saber exatamente onde é. Aqui acho que sexta-feira deve terminar em algum momento, aqui eu não sei onde é que termina. Acho que aqui, termina aqui, tá? Todos os concertos, nananã. Então é muito difícil a pessoa olhar e entender. Mas quando a gente reorganiza, aqui a gente coloca títulos diferentes, criando sessões, agrupando isso daqui, literalmente, vai ficar bem fácil de tornar visível. Outro princípio... nossa, olha essa daqui. Essa aqui é muito difícil também. Não só porque a caixa alta, né, gritando o conteúdo para o leitor, torna uma leitura um pouco desagradável, mas também porque não tem um começo e um fim. E a gente acha que tem, na verdade, 3 informações. Uma logo, um título e um texto que não acaba nunca, que a gente cansa de ler. Mas, olha só, como vai ficar quando tem uma reorganização. Aqui não tinha espaço sobrando, estava todo ocupado. E isso torna visualmente a minha arte muito pesada. Não pela espessura em si, mas pela quantidade tão carregada que ela está. É cansativo de olhar. Agora, olha isso daqui. Quando a gente reorganiza, sobra espaço, mesmo que a gente tem, claro, a gente tem que diminuir muito a fonte, mas sobrou espaço para a gente ter um contraste bem grande aqui na chamada, na logo, ter o título do evento bem destacado, seguido das informações do evento que estão conectadas entre si. Então, aqui as informações menos importantes, que é realmente para quem vai ler e vai querer participar do evento, aí tem as informações extra aqui. A outra explicação, ocupando muito menos espaço. E vejam quanto espaço em branco sobrou. Esse espaço em branco ele é essencial para que crie uma distância entre cada grupo de informação, para que a gente permita também aproximar os grupos uns dos outros, né? As informações dentro do grupo ali. Nosso próximo princípio é o princípio de alinhamento. Este princípio aqui ele é bastante simples. Antes nós tínhamos simplesmente agrupado os conteúdos. Esse é o primeiro passo. Proximidade, agrupar os conteúdos por grupo informacional. E agora a gente vai criar uma ligação entre um grupo e outro. Quando eles estão centralizados, é um pouco mais difícil de criar essa relação. Mas quando a gente move eles para uma direita ou para uma esquerda e cria um alinhamento, a gente está criando uma linha imaginária aqui que conecta este elemento aqui, este grupo de informações, com este outro grupo de informações. Então agora se torna mais fácil de saber que apesar de ser elementos, grupos informacionais diferentes, eles possuem uma relação entre eles, que é o caso do cartão de visita. Aqui a gente pode ver bem a diferença, ó. 2 informações bem desconexas e 2 grupos de informações diferentes, mas conexos entre si, conectados. Outro exemplo aqui, olha só o alinhamento. E uma coisa que é muito importante que a gente faz, diagramação com uma folha tamanho A4, assim, é a gente cuidar que o alinhamento, quando eu coloco aqui assim, ó, essa distância que tem aqui é a mesma distância que tem aqui embaixo. Essa distância que eu tenho nessa lateral é a mesma distância que eu tenho nessa lateral aqui. Então, esse alinhamento cria uma conexão entre os elementos, ao mesmo tempo que eu estou usando o princípio de proximidade para me agrupar o que é título, subtítulo num lugar e o que é informações extras no outro lugar. Vamos ver aqui. Outro exemplo. Observem que aqui tem uma... Parece que está um pouco desconexo, né? Que a gente não criou a relação, já que eles não têm o mesmo alinhamento, mas na verdade eles têm. Vejam a diferença. Esse aqui não parece tão agradável porque está um alinhado à esquerda, outro está no centro. Esse está um alinhado à esquerda e um está alinhado à direita. Mas por que é mais agradável quando estão nos extremos? Porque na verdade aqui, ó, a gente tem uma distância que é diferente dessa distância aqui. Tá? Aqui a mesma coisa. Essa distância é uma e aqui é uma distância bem diferente do alinhamento. Agora, quando eu chego aqui, existe esse alinhamento aqui, existe esse alinhamento aqui. E aí eu tenho essa mesma distância aqui, tá aqui embaixo. Então eu estou colocando os itens, na verdade, nesse canto e nesse canto extremo, criando um fluxo visual bem agradável. Tabelas também, qualquer tipo de tabulação de dados também é importante. A gente tem, por exemplo, a descrição, né, aqui as unidades de medida alinhadas à esquerda, enquanto a gente tem os números alinhados à direita, cria uma conexão maior entre cada elemento.
E se eu tenho uma célula destacada aqui também, seguir esse mesmo alinhamento, que se conecta com o de cima, outro alinhamento aqui a gente tem alimentos diferentes também. Então, todos esses elementos tornam, esses dois elementos, né, proximidade e alinhamento, já tornam muito mais agradável. Vejam só, em diagramação de texto é muito comum a gente ver alguns pequenos errinhos, ou às vezes não percebeu por que não está tão agradável, como tornar mais agradável. Aqui a gente tem um texto que tem um alinhamento à esquerda, mas títulos estão alinhados, estão centralizados, na verdade, na imagem. Mas se a gente olhar bem, talvez seja legal a gente manter todo o alinhamento à esquerda, que fica mais agradável também. Esse aqui, ele tem um layout muito bem planejado, mas ele tem todos os princípios de design, com exceção do princípio do alinhamento. Por quê? Porque aqui no cantinho é um alinhamento e aqui é um alinhamento bem diferente. Então vocês podem ver aqui, eu vou traçar uma linha amarela aqui, ó, que a gente tem um alinhamento aqui, tem quase um outro alinhamento aqui, né? Um terceiro alinhamento e outro aqui embaixo. Então aqui é a mesma coisa, e um outro aqui, que ficou todo torto. E aqui, ó, termina aqui, o outro termina ali, aqui assim termina mais embaixo, também está todo fora. Quando a gente dá um pequeno ajuste para alinhar tudo num lugar assim, num lugar só, numa linha só, olha como ele fica. Aqui a gente criou uma coesão, ó. Um alinhamento bonito aqui desse lado, um alinhamento bonito aqui desse lado, e aqui embaixo também. Vamos parar aqui e cortar, certo? Olha só, tornou a imagem, vou retirar as minhas linhas imaginárias aqui, tornou a minha imagem bem mais agradável agora, por estar tudo parecendo que está dentro de uma caixa. Esse aqui com imagem, a gente tem uma linha que delimita o final do texto. E essa linha é muito interessante, porque ela é bastante agradável. Ela finaliza o texto ali, deixa uma espécie de uma caixinha, bem bacana. Só que a imagem que está ao lado, ela também tem uma linha que é muito boa para fazer um alinhamento, mas a gente deixou um espaço em branco aqui e usou um alinhamento aqui. Agora, olha a diferença. A gente está utilizando tanto a linha de baixo quanto a linha da própria imagem para criar um alinhamento no texto. Então, isso é bacana. Eu, por exemplo, uso bastante isso aqui nos meus sites. Olha só, quando eu coloco um conteúdo com um retângulo à esquerda, eu crio um alinhamento à esquerda. A mesma coisa eu faço quando eu uso um alinhamento para o outro lado. Ó. Coloquei um texto aqui na direita, faz esse alinhamento dessa forma, para parecer, né, para usar a própria borda da minha imagem como um alinhamento. Olha só este daqui. Este aqui é um exemplo bem bacana. Foi intencionalmente, a autora que intencionalmente tentou criar desalinhamentos. Que na verdade tem uma regra que quando a gente conhece bem a regra, a gente pode desrespeitar a regra. Porque mesmo desrespeitando a regra, a gente vai fazer isso de maneira consistente. Então aqui a gente pode ver, mas eu tenho um alinhamento aqui, e o alinhamento da esquerda do texto, que é um outro elemento, não coincide com ele. Na verdade, está bem afastado. E aí é importante que uma coisa é, ou a gente alinha tudo junto, ou a gente desalinha bem para criar um contraste, que isso também é contraste. O distanciamento entre um alinhamento e outro também é um contraste. Então, aqui eu tenho o alinhamento do título e dos elementos mais importantes, assim como eu tenho o alinhamento de tudo à direita. Mas aqui, mesmo criando esse desalinhamento, a gente tem um subalinhamento, vamos dizer, dentro dessa regra. Então, eu tenho aqui este alinhamento do texto que é separado, mas é propositalmente. Tá? E ainda assim fica bonito, fica agradável visualmente. Tá? Terceiro e penúltimo elemento do nosso dia é a repetição. Repetição significa a gente pegar uma parte ou alguns elementos gráficos e repetir ele em todas as nossas artes. Como, por exemplo, aqui. Assim como eu uso um negrito na minha primeira linha, eu repito o uso do negrito no final. Ou então eu crio uma linha aqui e depois crio uma outra linha e uma outra arte. Isso se aplica muito, não somente dentro de uma página, mas quando a gente tem muitas páginas ou quando a gente tem diferentes artes para um único conteúdo. Como, por exemplo, nós vamos fazer um evento e neste evento nós vamos produzir um cartão, vamos produzir um folder e uma imagem quadrada para ser compartilhada em rede social. Então a gente tem que criar elementos visuais, gráficos, que vão ficar se repetindo em todos eles, não só a logo, o esquema de cores também, a tipografia, que é a escolha das fontes. Então, se eu uso dois tipos de fontes, eu tenho que usar dois tipos de fontes, os mesmos dois tipos em todas as minhas artes, não trocar, por mais que pareça que seja legal, não é legal. A gente vai começar a repetir um padrão como títulos maiores, texto
uma formatação padrão e todos os subtítulos têm que estar em negrito com uma fonte um pouquinho maior. Então, se eu uso, por exemplo, o tamanho 10 no texto, eu posso usar tamanho 14 aqui e tamanho 18 ali. O legal é não, aqui na verdade até não está muito perfeito no exemplo, porque o título tem quase o mesmo tamanho do subtítulo, então parece que são coisas muito próximas. Aqui dá pra gente criar ainda mais uma diferença de tamanho ainda. Então, olha só, outro elemento, como por exemplo um fio que vai ter em cima de todas as páginas e vai ter embaixo e que vai se repetir isso em todas as páginas, também cria uma identidade visual. Assim como o alinhamento, por exemplo, da folha, que eu uso sempre na borda externa, no livro, caso não é livro, são assim, são feitos para criar essa repetição. Aqui, vejam que aqui em cima, por exemplo, eu posso usar um triângulo como um marcador para fazer uma representação da imagem. Se eu estou usando uma forma triangular, mesmo que seja um outro triângulo, aqui eu posso continuar, eu devo, na verdade, continuar usando outros triângulos para outros tipos de marcadores, mas sempre mantendo aquele padrão de design. Outro padrão de repetição, usando fonte bold em títulos e fonte light em conteúdos, e usar o marcador. Aqui está um pouquinho desalinhado, mas a gente poderia ajustar esse alinhamento também para ficar um pouquinho melhor. Talvez colocar ele mais para dentro, aqui, talvez. Né? Esse padrão de repetição de formatação ele é muito importante em todo o trabalho. Ele também faz parte, né, dessa identidade visual aqui. Então, olha só. Aqui a gente já vai para um outro elemento que, além do alinhamento tá legal, tá bacana, e criar essa linha de leitura na vertical, a gente tem um outro elemento que é o próximo que vai vir, que é o contraste. Vamos logo para ele. O contraste basicamente é contrastar, né? A gente ter itens diferentes e ser completamente diferentes. Eles não podem, ou eles são os mesmos ou eles são muito diferentes. A regra é nunca usem elementos próximos um do outro. Então, se eu estou usando um texto com uma fonte pequena, um título tem que contrastar muito com isso, tem que ser muito maior, muito diferente. Então, a gente pode perceber aqui nesse layout, nesse design de newsletter. O texto do título, ele parece que toda a minha arte, na verdade, ela está muito leve, né? Ela está muito semelhante uma coisa com a outra, parece que ela está meio vazia. E aí, quando eu pego e remodelo ela, eu crio títulos bem destacantes, né? Bem destacados. Crio aqui uma manchete bem maior. Então, essa caixa alta não, desculpa, caixa alta é quando é maiúsculo. Essa caixa preta aqui, ela gera um contraste muito grande entre o que é texto e o que é manchete, né? O que é título grandão lá, que vai lá em cima destacando. E aí os nossos títulos e subtítulos, aqui eles nem estão tão diferentes um do outro. Eu podia estar usando uma caixa alta aqui, que é tudo em maiúsculo e maior, e aqui simplesmente menor, mas em negrito. E o meu texto é diferente. Aqui um exemplo de um currículo, em que, apesar de a gente estar usando uma letra um pouquinho maior, ela é somente um pouco maior. E esse pouco maior não chega a criar um contraste que permita a gente olhar de cara e ver os grupos de informação bem diferentes, bem distintos uns dos outros. Mas quando a gente reorganiza isso, a gente vai ver que aqui a gente está aplicando os 4 princípios de uma só vez. A gente está aplicando o princípio de proximidade, ou seja, agrupar as informações que são diferentes umas das outras, mas que são conexas entre si. A gente está usando o princípio de alinhamento, porque nós temos um alinhamento para títulos e um alinhamento para o conteúdo. E nós temos também contraste, que está sendo usado tanto pelos títulos serem uma fonte bem diferente da outra, quanto pela linha, que está ajudando também, que é uma linha mais espessa e ajuda a contrastar com o conteúdo. Este é uma imagem que é bastante cheia de coisas para a gente analisar. Bom, para começar, mesmo que a gente forçando um pouquinho o olhar ou um pouquinho de atenção, a gente consegue ver que temos aqui um grupo de informação, segundo grupo, terceiro grupo, quarto grupo, e aqui não está claro, mas parece que são 2 coisas diferentes, ó. É um número de telefone e um orçamento. Sem contar numa imagem. Sempre que a gente tiver uma imagem, ficar repetindo a mesma imagem é totalmente desnecessário, porque ela é a mesma. Não tem por que repetir, não faz sentido, tá? Então, o que a gente faz? Vamos separar os elementos aqui. Vocês veem que a própria borda ela também está deixando um pouco mais pesada, e a gente quer que o que torne pesado é uma parte somente, tem que ser o mínimo de informação mais pesada para chamar mais atenção.
Olha só o que acontece quando a gente reorganiza a mesma arte. Nós demos destaque aqui, olha só, criamos alinhamento, bonito, deixamos mais espaço em branco, ok? Usamos a imagem de uma forma que ela fique clara e que ela não esteja repetida várias vezes, a imagem não tem porquê, porque ela é a mesma. E a gente criou uma linha para separar o que é título e subtítulo do nosso conteúdo em si e demos um baita de um espação aqui no meio para ter as informações extras, as informações de contato. Então aqui está super bem organizado. Essa diferenciação aqui, ó, esse afastamento de um grupo de informação do outro deixa a imagem mais legível, mais visualmente agradável. Não só visualmente agradável, mas quando a pessoa olha, ela já consegue entender quais são as informações que ela encontra nessa arte. Título, subtítulo, todos os serviços que são prestados por essa empresa e as informações de contato. São 3 grupos de funções bastante distintos. Revisando então agora os 4 elementos que nós vimos com um único exemplo. Um exemplo de uma capa de um trabalho. Observem bem aqui, nós temos 6 linhas de informação bastante diferenciadas umas das outras. Primeiro conceito então, a proximidade. Agrupar os itens por tipo de informação. Título, subtítulo, informação do autor. Então, olha o que acontece. Agrupamos, ou seja, aproximamos os itens que são semelhantes entre si, já torna tudo muito agradável. Segundo passo, alinhar, ou seja, criar uma conexão entre um elemento e outro. Então, aqui nós temos um alinhamento igual para todos, com margens idênticas, que vai criar essa conexão entre os diferentes grupos que nós aproximamos entre si, dentro deles. Segundo, procurar elementos gráficos que a gente possa usar de repetição para criar uma identidade visual quando a gente tem mais de uma página, quando a gente tem mais de uma folha ou mais de uma arte. Então, observe até mesmo aqui no próprio livro, né, a autora que usou vários triângulos apontando, sempre toda a explicação tem uma fonte diferente e tem um triângulo que aponta para a arte. Vocês podem ver isso em todos eles, ó. Esse triângulo é um elemento de repetição, que cria esse padrão. Então, a gente tem sempre, todos os capítulos, na verdade, tiveram isso aqui, ó. Título grande, uma caixa de destaque com o conteúdo, uma fonte diferenciada com um triângulo que tem apontando para uma imagem de exemplo. Ó. Isso se repete de novo. Repetiu novamente, repetiu e assim vai repetindo. Então, essa repetição faz com que crie a identidade que é fácil de ser entendido. E por último, o contraste, que aqui a gente pode criar usando uma fonte em negrito, como ela usou aqui, para criar essa diferença entre o que é título e o que é texto, ou a gente pode estar criando uma cor diferente, né, um fundo diferente para ter esse contraste, ou a gente pode estar usando um fundo diferente, aqui uma caixa preta com um texto branco que vira, né, contrasta bastante com o restante do documento. Mas enfim, essas são as 4 dicas que eu deixo para vocês comemorarem o Dia Mundial do Design Gráfico, pensando nos trabalhos que vocês fazem, nas diagramações, documentos de texto, apresentações, tudo que vocês fazem que deve comunicar alguma coisa, e com essa aparência, esse planejamento visual das informações que a gente coloca ali dentro, facilitam a comunicação, tornam mais rápido, tornam mais ágil e melhoram também o entendimento do leitor. Então, fico com vocês, espero que tenham curtido e em breve a gente traz mais vídeos sobre o assunto também. Até a próxima!